Fala, porcada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo do Verdão aqui com o pessoal do Linha de Passe, falando dessa classificação do Palmeiras. Verdão que entrou hoje com o time modificado taticamente, né? Abel Ferreira entrou com 3 zagueiros e aí já viu, né? O time não rendeu nada. O jogo foi bem ruim, né? Na verdade. Mas é isso, né? O Verdão construiu o placar lá no jogo de ida, 4-0. Jogou hoje com o regulamento embaixo do braço. E é isso, família. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, beleza? Deixa o seu like, que isso fortalece bastante o nosso canal, fechou? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Missão cumprida, né, André? Que é isso, né? Não tem muito assim pra gente falar do jogo que foi hoje, esse 0x0. Pois é, não, só dizer que o jogo, boa noite a todos, primeiro, claro. O jogo foi melhor do que o imaginado por parte do adversário do Palmeiras. Sem dúvida. Que fez uma partida muito mais do que digna, né? Se você pensar que, não só no resultado do jogo de ida, mas como o Universitário se apresentou em casa diante do Palmeiras, o que o Palmeiras conseguiu fazer muito rapidamente, se distanciando tecnicamente do Universitário, fazendo gols, etc., e resolvendo esse confronto, dava para, pelo menos, pensar que o Universitário chegaria a São Paulo para fazer uma segunda partida, torcendo para o jogo terminar logo. E não foi o que aconteceu. Houve até esse gol depois anulado por impedimento. O jogador claramente está na linha de visão do Everton, ele tem algum tipo de participação no lance. Mas a gente viu um Universitário exigindo do Palmeiras, né? Talvez por uma ideia, uma vontade, um desejo de se despedir da competição fazendo a melhor partida possível. Acredito que fez, ele sai de cabeça erguida, mas sai, como não seria diferente, né? Tudo de errado, tudo que fosse problemático, possível de acontecer num jogo de futebol. Se acontecesse hoje contra o Palmeiras, mesmo assim o Palmeiras seguiria na Copa Libertadores da América, dada a diferença que ele conseguiu estabelecer. E agora é pensar, do ponto de vista do Palmeiras, para frente, né? Eu acho que dá para falar que se havia alguma coisa instalada ali no ambiente interno depois da eliminação na Copa do Brasil, o que o Palmeiras fez desde então pode deixar o seu torcedor tranquilo para o resto do ano, incluindo, é claro, a caminhada na Libertadores. Sem dúvida. Bertozzi esperava um time até mais alternativo, viu? Do que esse. A gente até falava semana passada, né? Pô, o Palmeiras goleou e tal, o Palmeiras pode colocar reserveira total no jogo contra o Universitário e tá tudo certo. Até me surpreendeu. O Abel resolveu fazer alguns testes também, pensando lá na frente, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite ao nosso fã de esportes. Palmeiras esperando aí para saber quem vai ser o seu adversário, né? Todos nós esperando, né? O Libertar, a gente está nessa expectativa, mas enquanto isso, sabe o que é curioso? O Palmeiras teria tido mais chance de vencer se tivesse colocado mais reservas, porque aí são aqueles jogadores que esperam uma oportunidade, querem mostrar serviço, querem mostrar que merecem mais minutos. E os jogadores que jogaram hoje, claramente, né, tiraram o pé um pouquinho, né? Eu acho que dá para dizer isso. A gente viu um Palmeiras num modelo um pouquinho diferente, hoje com o Gia e o Felipe Anderson fazendo papel de fato de alas, né? O Palmeiras nessa formação com 3 zagueiros, não prendendo um lateral como zagueiro ou coisas parecidas. E agora, eu acho que o time peruano pode sair daqui com a sensação de missão cumprida, porque deixa uma imagem muito melhor do que deixou no jogo em casa, mas ao mesmo tempo pensando, pô, dava para ganhar, né? E se alguém fosse para ganhar hoje, seria o Universitário. O Everton foi eleito o melhor em campo aqui pela transmissão da Conmebol e muito justamente, né? O Everton fez defesas que evitaram que o Palmeiras sofresse um gol e até perdesse o jogo. Então, assim, acho que o Universitário volta para casa pensando, dava até para ganhar, né? E faz diferença? Absolutamente nenhuma para o Palmeiras, né? O resultado final, se fosse 0x0, 1x0, assim, tanto faz como tanto fez. Acho que, de fato, é um jogo que amanhã o torcedor palmeirense já esqueceu. Verdade. Vai ser um daqueles jogos que daqui a 2, 3 anos... Ele vai nem lembrar. Lembra aquele 0x0 com o Universitário? Não. Não lembro. Quando foi esse jogo? Né? É um jogo que vai passar, passou, né? E o Palmeiras cumpriu tabela como tinha que cumprir. Agora é ver o que vem pela frente, mas de fato, a gente já falava, né? No primeiro jogo depois da eliminação para o Corinthians, parece que já tinha passado aquela situação. E agora é pensar para frente, porque o Palmeiras tem condição sim de competir pelo título. A gente destacou ontem como o Flamengo era o grande favorito, mas deste lado da chave, o Palmeiras é o time mais forte. Tá? Então... É que esse lado da chave, daqui a pouco a gente vai analisar, né? Quartas de final e tudo, mas esse lado da chave tem umas camisas
pesadas. Tem o São Paulo. Sim, se o River passar, só tem campeão. Mas o outro exatamente, né? Não, sim. Mas assim, é que o Palmeiras, é curioso, que eu acho que o Palmeiras ele é favorito contra qualquer adversário desse lado. Também acho. Mas eu acho que talvez o nível dos adversários... É que do outro lado tem um Racing também, que está fazendo uma baita campanha na Libertadores, né? E adora um brasileiro, né? Só que aqui... só que tem um confronto que ele pode se desenhar para a semifinal, que a gente sabe como é que é um Palmeiras e São Paulo, que é uma coisa... Ainda mais em mata-mata, como o São Paulo consegue superar o Palmeiras, né? Então, tem uns confrontos assim, acho que talvez umas armadilhas maiores aí para esse Palmeiras desse lado. Mas a gente vai analisar esse caminho ainda no programa de hoje, esperando sair o adversário do Palmeiras. Tenhamos as informações. Exatamente, porque olha, o River resolveu se classificar, se isso acontecer, com muita emoção, viu? Colocou emoção no jogo em casa. Jean Oddi com a gente a partir de agora também, tá lá no Allianz Parque, desde cedo, acompanhando aí durante a nossa programação essa expectativa depois do jogo em si. Jean, seja bem-vindo aqui ao Linha. Claro, o jogo hoje mera formalidade, cumprir tabela, mas o que deu para você identificar aí, até quem sabe até de positivo, de algumas ideias que o Abel colocou em prática aí? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite. Pois é, tô aqui desde cedo e agora que o jogo acabou, eu posso dizer ufa, porque o jogo foi realmente muito fraco. Eu acho que é como vocês disseram, o Bertozzi acho que definiu bem. Vai falar o quê? Também a gente tem que tirar o peso do jogo fraco, evidentemente, pelo contexto que ele apresentava, né? Enfim, um jogo que o Palmeiras entra já classificado, mas acho que no momento em que entra ali com 6, 7 titulares, né? Talvez se imaginasse um Palmeiras produzindo mais, talvez não, certamente se imaginava um Palmeiras produzindo mais e eu tô com vocês. Se houvesse um vencedor nesse jogo, tinha que ser o Universitário, que foi melhor quase que o tempo todo, né? Talvez tirando ali o finalzinho, depois daquelas substituições em bloco ali, mas mesmo assim foi o Everton a fazer a grande defesa depois daquele momento. Então, foi um Universitário melhor, foi um jogo muito fraco do Palmeiras, mas a importância que isso tem, sinceramente, acho que ela tem que ser relativizada. O que teve de bom, eu acho que se o Abel quis fazer testes, os 3 zagueiros, não me parece que deu certo, né? Eu falei muito disso na transmissão. Eu acho que quando você joga com 3 zagueiros e um deles é um lateral, ainda que seja o Giai, que não é o Kelvin, né? No potencial ofensivo, mas é um cara que tem uma outra qualidade ali, acho que para sair jogando. Eu acho que quando você joga com 3 zagueiros de fato, seria legal o Abel experimentar alguma maneira de sair com 3 jogadores de uma maneira diferente, né? Aí avançar um deles e fazer com que um dos meio-campistas recue para iniciar essas jogadas, porque para mim, muito da origem do problema esteve nisso daí, né? Na saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras teve muito mais posse de bola porque os zagueiros ficavam trocando passes de um lado para o outro e nada acontecia a partir dali. Boa atuação no primeiro tempo do Alan, acho que foi disparado o melhor jogador do Palmeiras, e aí fica para mim também aquela questão, né? Será que não é melhor num jogo como esse você encher de Alans, no sentido de encher de jogadores que tem uma fome muito grande na partida, que querem mostrar serviço, porque ele foi o melhor, e aí ele é retirado no intervalo. Eu ia falar curiosamente retirado no intervalo, mas acho que eu imagino que se for perguntado a respeito disso, o Abel vai justificar a saída dele com o cartão amarelo que ele tinha, né, para não correr o risco de perdê-lo para as quartas de final. Então, não vejo muito o que tirar de bom desse jogo, não. O Kelvin entrou bem, acho que entrou bem ali fazendo essa função de ala pela direita, mas de resto eu acho que o Universitário que cumpriu a missão de fazer o jogo digno que ele disse que ia fazer, que queria fazer, de buscar a vitória, mesmo sabendo que a classificação era praticamente impossível. O Universitário fez tudo que prometeu. O Palmeiras acho que pode também comemorar, e eu falei disso no final do jogo, a reação do seu torcedor, né? Depois de tanta turbulência, de vaias e xingamentos ao Abel no jogo contra o Corinthians, das cutucadas, para mim até desnecessárias, que o Abel deu em algumas entrevistas coletivas depois disso, eu acho que no fim das contas foi tudo muito tranquilo. Desde o começo do jogo
jogo aqui, a gente viu o nome dele bastante aplaudido no momento em que foi anunciado, tinha várias faixas com a cara do Abel aqui na torcida, e acho que mesmo algumas vaias que apareceram no final do jogo, absolutamente normais, diante de uma partida muito, mas muito ruim, William. É bem ruim mesmo, viu? Bom, vamos ouvir então o Flaco Lopes, o Murilo, o Everton, que foi o cara do jogo. Vamos ouvir esses 3 personagens aí do Palmeiras, depois eu volto com o pessoal aqui pra gente continuar analisando. Murilo, queria falar da postura do Palmeiras hoje, uma vantagem de 4 gols. Isso dá um relaxamento natural, vocês tentaram evitar isso durante a partida, porque não foi um jogo que o Palmeiras não conseguiu grandes chances para vencer o jogo. Por que você acha que isso aconteceu? Exato, eu acho que a gente não começou tão bem como a gente queria, a gente tinha programado ali para fazer logo uns 15 minutos bem intenso ali em cima deles e não aconteceu. Mas como a gente estava com a vantagem, eu acredito que a gente fez um jogo inteligente também, sem se expor muito, sem dar muita chance para eles também. Agradecer o Everton ali que fez uma grande defesa e sem dúvida nenhuma a nossa equipe foi bem consistente ali, fez ali o que devia ter feito ali para conseguir essa classificação. Jogo de 3 zagueiros, vocês já estão acostumados ou foi mais para ser cauteloso mesmo? Então, a gente já está acostumado, o professor sempre varia ali e a gente já está sempre preparado para o que ele colocar ali. Graças a Deus a gente fez mais uma boa atuação aí, sem tomar gol, que é o que a gente sempre procura, e graças a Deus com a classificação mais uma vez, para a gente ir para essas quartas aí muito forte. E quem vier? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está preparado, a gente não escolhe adversário e sem dúvida a gente vai estar muito bem preparado e trabalhando muito bem para a próxima classificação. Flaco, hoje não foi uma grande atuação ofensiva do Palmeiras. O que você acha? É por conta da vantagem, pelo esquema, pelo adversário que de repente vem motivado para fazer um resultado aqui? O que você define? Acho que foram muitas coisas, mas aí o treinador já vai ver para o próximo jogo. Graças a Deus fizemos uma grande vantagem lá e ainda com o empate conseguimos passar. Agora pensar no que vem na frente, a gente é uma equipe que muda muito sempre, quase todos os jogos tem mudanças, então às vezes é difícil alguns jogos, mas a gente vai continuar trabalhando para o que vem pela frente. Difícil você falar no esquema, às vezes se adaptar, isso assim fica difícil. Hoje foi com 3 zagueiros, foi diferente? Às vezes pelo rival também, às vezes a gente muda um pouco a forma de jogar, mas aí já vai ver o treinador, vamos melhorar na semana e pensar no que vem pela frente. O Everton, 4-0 no primeiro jogo, o torcedor esperava aqui também, de repente vem mais uma goleada e tal, e não foi assim. Por que você acha que isso aconteceu, esse 0-0, você saindo como melhor em campo, né, fazendo até uma defesaça ali no finalzinho da partida, é por conta da postura, que é um relaxamento natural, o que você acha? Cara, eu acho que quando você faz um grande jogo como foi lá, fizemos um bom placar, depois veio para um jogo também, um jogo bom diante do Botafogo, acho que o mais importante para a gente era a soma dos 2 jogos, que era a classificação. Então, acho que se a gente tivesse feito um empate lá e tivesse ganhado de 4-0 aqui, a gente estava super feliz também. Acho que nós também queríamos a vitória, o torcedor queria a vitória, a gente queria, esse era o plano, era vencer, era fazer um grande jogo, e futebol é isso, né? A gente sabe que não vai ser fácil. Depois do primeiro jogo, era claro que o time do Universitário ia vir também com outra postura, não tinha nada a perder. Então acho que o mais importante, que eu falei, era a classificação. Conseguimos o nosso objetivo e seguimos na competição, que a gente sonha, que a gente vai tentar fazer de tudo para conquistar mais uma vez. Tá chegando o goleiro, amanhã o Palmeiras apresenta o Carlos Miguel. Como é que é para você a chegada dele? Eleva o nível ali de disputa de posição? Sem dúvida, acho que, como vocês percebem, é um momento que o Palmeiras vem fazendo isso em todas as posições, vem investindo para construir uma equipe cada vez mais vencedora. Esse é o grande objetivo e todo jogador é muito bem-vindo, né? O Carlos Miguel, tenho certeza que foi muito bem recebido, a gente tem recebido ele muito bem, vai ser um cara para nos ajudar também. E vamos competir como a gente sempre faz, né? Acho que o futebol, é isso. É importante ter essa competição também entre nós, cada um elevar seu nível para mostrar todo dia que é capaz de vestir essa camisa. A gente sabe o quanto ela é pesada na tradição sobre goleiros, né? Quanto goleiros importantes vestir essa camisa, e acho que chegou mais um grande goleiro para nos ajudar, para vestir essa camisa, para disputar, né? Para disputar títulos, para disputar, né, a posição de uma camisa muito pesada, de uma camisa muito vitoriosa, e vamos seguir trabalhando bem e recebemos ele muito bem, ele está muito bem ambientado.
e tenho certeza que vai nos ajudar também. Muito bem, a gente já com imagens de novo desse empate do Palmeiras 0-0 com o Universitário. Só para lembrar aqui, daqui a pouco a gente roda para vocês também os melhores momentos, os gols e como foi a decisão por pênaltis de River e Libertad. O River passou, tá? O River está classificado nos pênaltis. A gente falando do Everton, que foi o cara do jogo, o melhor em campo, eleito melhor em campo. Lá no jogo do River, o Armani foi eleito melhor em campo, porque pegou pênalti na decisão, inclusive, né? Libertad muito melhor no segundo tempo. E o River foi com muita emoção essa classificação. Teremos Palmeiras e River Plate nas quartas de final da Libertadores da América. É bom lembrar da feliz coincidência, né? Dos 3 títulos do Palmeiras, em 2 o River Plate estava no caminho, né? Os 3 títulos de Libertadores do Palmeiras. Então, mais uma vez, o River Plate nesse caminho. Vitor Birner estava na redação comigo e falou assim, vou ver mais o jogo do River, que esse jogo do Palmeiras aqui tá meio difícil de assistir, né, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Jean, André, Bertozzi, aos fãs e às fãs do esporte. Falei. Todos nós falamos. E não esperava uma coisa muito diferente. Sem dúvida. Eu sempre gosto de dizer que o maior inimigo do futebol é o tédio. Esse jogo foi um jogo de tédio muito grande. Mas isso não é o Palmeiras, isso não representa nada. Porque isso é consequência de um jogo excelente que o Palmeiras fez fora de casa e de ter voltado classificado. O Abel pôde testar um desenho de jogo um pouco diferente, eu acho que os testes não funcionaram, né? Se o Abel pretende usar de alguma forma esse sistema com 3 zagueiros de fato, ele vai precisar preparar algumas coisas diferentes ou vai precisar melhorar o sistema. O Palmeiras com uma posse de bola ineficaz, o Palmeiras com pouca fome para ganhar o jogo e geralmente os times do Abel são extremamente competitivos, o Palmeiras competiu pouco, o Universitário competiu mais, o Universitário fez um jogo pela honra e acho que saiu bem dentro do que consegue jogar. E agora o Palmeiras tem pela frente um gigante do continente, como você falou, adversário de 2 mata-matas de 3 títulos, se a memória não me trai, as outras 2 vezes em semifinais, agora vai ser em quartas de final. Um adversário que, no papel, é consideravelmente pior que o Palmeiras, mas é melhor do que o futebol que apresentou até agora na Libertadores. O Galhardo não consegue emplacar um bom trabalho. River ameaça, no começo de temporada argentina, ali meio começo de temporada, retomar a hegemonia dentro do país, mas quando a gente olha os jogos do River Plate na Libertadores, são jogos para chorar. São jogos muito ruins, ou seja, se o River não subir de nível, o Palmeiras tem chance de fazer uma coisa muito grande, que é eliminar o River, talvez até com muita facilidade. Já na ida, né? Se o River não subir de nível. É bom lembrar que outros times brasileiros que enfrentaram o River Plate aí nos últimos tempos também, em alguns jogos, o Atlético Mineiro fez um 3-0, né? Deitaram ali em cima do River também. O próprio Palmeiras fez um 3-0, que depois suou, né, no jogo de volta, na primeira, logo na chegada do Abel, no primeiro título da Libertadores com o Abel, né? 2020. Exato, 3-0 fora também, enfim, o 3-0 do Galo foi fora também, né, se não me engano. Não, foi na Arena MRV, foi o jogo do Daverson. Foi o jogo do Daverson, Então, assim... O Palmeiras foi em Avejaneda na época do... Isso, exatamente. E estava reformando o Monumental de massa. Exatamente. Como é que é? Monumental de massa. Agora o nome desse, você não gosta que mude os nomes? Monumental. Monumental. Você não gosta que mude os nomes? Não, bacana, gosto, tá tudo certo. Gosto, tá tudo ótimo. Você falou Monumental de Mas, eu pensei que era um novo estádio do Palmeiras em homenagem ao nosso Dimas. Né? Nosso Dimas Copedê, né? Que é um dos maiores palmeirenses que eu conheço na vida. Tanto é que hoje não está com a gente, está lá no estádio. O comentarista da live. Comentarista da nossa live pré-jogo. Brilhou demais. Pedro Ivo Almeida, você tem essa impressão também que se o time fosse um pouquinho com outros jogadores, outros reservas e tudo, com aquela fome e tal, podia ser um jogo melhor? Isso não é problematizar o jogo, a escolha do Abel, não. A gente poderia ter tido um jogo melhor, de repente? O Cine, William, boa noite você, André, Léo, Vitor, fã do esporte com a gente, Jean lá no Allianz. O Cine, ele é muito complicado, né? Eu acho que o grande mérito hoje, o Léo fala um negócio ali, que é uma expressão que a gente usa muito em análise, no futebol, né? É o Palmeiras cumprir tabela. O que é você conseguir cumprir tabela no mata-mata de Libertadores? Eu acho que isso é a grande notícia, isso é a grande vitória do Palmeiras. O Palmeiras chegou hoje simplesmente porque tinha que entrar em campo, porque tinha que estar lá, o jogo tinha que ser jogado, que bom, né? Tem jogo que não está sendo concluído, né? Na Conmebol, na Sul-Americana, no caso,
ontem. Se, por exemplo, se o fã do esporte visse o show de Vitor Birne hoje na redação, para você estar... Nossa, então, muito mais interessante. Uma masterclass, diriam, né? Fantástico. Então, assim, o Se não entra. Não, mas foi muito bem. Foi muito bem. Analisando todos os jogos das televisões. Então, assim, eu acho que o que dá para falar é... será que era para rodar mais? O Abel não é um cara de rodar time inteiro. O Abel é um cara de trocar 4, 5, quando muito 6. A linha de 13 eu tô com o Jean. Já falou que não foi uma grande notícia, mas também é um time que não está acostumado. Será que esse encaixe com o Felipe já e os dois caras ali que estavam, o Alan, o M. Martins ali, estava preparado? Então, é difícil, como você pesa a cobrança, poderia ter sido melhor aqui, o time não funcionou bem ali, porque o Flaco não sei o quê. Como é que você entra, sabe? 4-0, tem que estar em campo, tem outras competições, semana que vem tem outra coisa, na outra tem outra, você tem que dosar cartão, você tem que dosar um monte de coisa. Então não dá também para querer trazer. Então acho que a grande notícia é que o Palmeiras hoje se permitiu ou errar, ou estar com a marcha um pouco mais lenta, ou dizer que cumpriu tabela. Você cumprir tabela, é o que eu falo, você cumprir tabela hoje, o Palmeiras. O Flamengo ontem simplesmente falar que não sofreu, que dominou, que passou dentro do Beira-Rio. Então, assim, eu acho que isso é muito mérito. Talvez comece e com detalhe, ele fez isso, mas ele não foi pro referenciais para né? esse mata-mata, exatamente. Ninguém foi cumprir tabela, só o Palmeiras. O Flamengo, como ele torna o jogo simples, o Palmeiras, como entra em campo sem qualquer preocupação, a gente pode falar isso, Hoje foi total. Daqui a pouco falar outra coisa. Esse, para mim, é o grande recado que fica nessa semana. E quando eu olho para São Paulo, LDU, para outro lado para Racing, né, para Vélez, quando eu olho para Estudiantes, quando eu olho agora também para o River, que o Vitor fala, a gente vai, não sei se a gente vai contar nos dedos da mão últimas atuações do River, que a gente fala, mas pode ser que aqui, eu acho que o Palmeiras é muito favorito contra o River, e a coisa tende a ficar mais complicada numa eventual semifinal. Então, o que fica para mim desse Palmeiras hoje é, espero que o torcedor não esteja criticando, falando de Abel, brigando, virando de bola. Não é possível. Acalmou, né? Gente, não, o cara tem que estar muito louco, não, na verdade. Então, assim, 4-0 fora de casa. Hoje é muito louco para reclamar quem hoje. É que chega, eu repito, quem é que chega com tamanha leveza por um jogo desse tamanho? Então, o que fica é o jogo fora de casa e pouco a se acrescentar sobre, mas é porque eu acho que aqui o Alan poderia ter pintado, poderia ter um outro tipo de formação. O Felipe Anderson talvez não por fora, o Alan segurando um pouco mais, poderia ser. O Felipe Anderson flutuando um pouco mais, o Palmeiras criando. Eu acho que o jogo de hoje, a gente tira algumas coisas para a gente analisar, então, mas não é crítica, não é demérito, não é nada disso. Pessoal, o torcedor do Palmeiras que reclamar de algo, porque eu fui lá, eu esperava que o Palmeiras fizesse 4-0 de novo, eu esperava que o Palmeiras fosse... Gente, tá em outro planeta, já estava na cara que o jogo ia ser uma formalidade. Acho que o André Camargo Kfouri... Uma vitória por 4-0 fora de casa não pode transformar um técnico ou um time em reféns disso só porque o segundo jogo é em casa. Exato. E a expectativa por uma grande festa, né? A gente esperava que fossem menos titulares, a gente ia ser mesmo reservas e tal, e pronto, e estava tudo certo também. A Libertadores não é isso, né? É preciso, eu acho, também pensar no que aconteceu no Campeonato Brasileiro, entre um jogo e outro. O Palmeiras aproveitou essa situação em termos de escalação. Aquilo que se falou aqui, eu não estava aqui, mas eu lembro agora... O Palmeiras vai poder olhar para o Campeonato Brasileiro, enquanto todo mundo, ou quase todo mundo, vai ter que fazer escolhas aqui, poupar ali e tal. O Palmeiras vai poder encarar, né? E ali ainda era um momento também de certa rusga com torcida e o ambiente interno por causa da Copa do Brasil. O Léo falou, no primeiro jogo. O primeiro jogo foi contra o Ceará, pelo Brasileirão, vitória de virada. O Palmeiras virou o jogo muito rapidamente, não fez uma boa primeira parte, mas a partir dali... A vitória fora de casa no início do confronto com o Universitário, depois Botafogo e agora, talvez o time do Palmeiras tenha entrado em campo, assim, não de uma maneira consciente ou se comportando com essa ideia na cabeça, mas o quanto antes terminar esse jogo, ótimo, para a gente conseguir tocar a nossa vida aqui, né? E sim, a competição é isso. Seria legal o Palmeiras ganhar de 5 hoje? Então, claro que seria. Faria alguma diferença? Acho que só no humor de algumas pessoas. Para o restante das tarefas do Palmeiras desse ano, não faria diferença nenhuma. Família, então essas foram as notícias aí do pós-jogo do Verdão, né? Palmeiras se classificou com o regulamento embaixo do braço. Palmeiras não foi para cima, o Abel fez alguns testes ali, principalmente de formação tática, né? Entrou com 3 zagueiros, Felipe Anderson aberto pela esquerda como um ala, Giai aberto pela direita como outro ala. O Palmeiras estava tranquilo, vitória ali no primeiro jogo deixou o Palmeiras tranquilo. Classificado para as quartas, o Palmeiras vai enfrentar o River Plate agora
um grande adversário, com uma grande camisa, apesar de que o River não tem jogado muito bem ultimamente, né, cara? Mas a gente sabe como é que é jogar contra um River Plate da vida. Curiosamente, o Palmeiras, das 3 vezes que foi campeão, 2 vezes passou pelo River Plate nas eliminatórias. Para quem gosta de superstição, tá aí mais uma, beleza? Vou deixar aqui na descrição o link dessa camisa do Verdão, camisa original, 2024-2025. Tá num excelente preço, com 46% de desconto, beleza, família? Então vou deixar aqui na descrição para vocês. O frete é grátis, se vocês quiserem adquirir ela chega rapidinho. Produto de excelente qualidade, fechou? Então é isso, obrigado para todo mundo que chegou até aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da atuação do Palmeiras, se tinha que entrar com reserva, se tinha que entrar assim mesmo, com o regulamento embaixo do braço, beleza? Comenta aqui, quero saber a opinião de vocês, fechou? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like para fortalecer o vídeo. E é isso, até o próximo, avante palestra, se porque é louco, é nóis.